Lucas 7, 11 a 15 diz assim: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ele ia uma grande multidão da cidade, com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o à sua mãe. Amém? Até aí por enquanto. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de eu entrar, pode deixar o texto bíblico aí, por favor. Antes de eu entrar na palavra, eu quero pedir para você não faltar no culto domingo. Domingo eu vou trazer uma mensagem muito forte com o tema Em Meus Passos, o que Jesus faria. É uma mensagem que para eu pregar 1 hora eu vou ter que estudar umas 10 horas. Vou ter que ler umas 300 páginas. Eu gostaria que você honrasse isso. Domingo vai ser um culto muito especial e uma palavra muito poderosa. E se você puder, venha e traga alguém. Porque vai ser poderoso o que Deus vai fazer aqui. Eu tenho certeza que essa mensagem vai mexer muito com você. Assim como a mensagem do domingo passado, o Tribunal de Cristo. Quantos foram abençoados através daquela ministração? Amém? Pegue aquela mensagem e envie para alguém. Porque vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, queridos? Ok. Naim era uma pequena cidade perto do Monte Tabor. Era uma vila insignificante e pobre. Ficava a cerca de 10 quilômetros de Nazaré. Se Nazaré já era uma cidade desprezada, Naim, então, 10 quilômetros para lá. Perto dali, 5 quilômetros ao norte, ficava uma cidade chamada Solém. Solém foi o lugar onde morava a Sunamita. Lembra da Sunamita? Que teve o seu filho ressuscitado por Eliseu. Foi a 5 quilômetros desse milagre que Jesus fez, que ficava Solém. Esse lugar onde o Senhor ressuscitou o filho da Sunamita através de Eliseu. Parecia que havia uma atmosfera e que essa região estava destinada à cura, a milagres. E Jesus passava por ali e ele estava vindo de Cafarnaum, onde ele tinha curado o servo do centurião romano. Aliás, o curioso é que o mestre dos mestres resolve passar por aquela localidade tão insignificante, aquele lugar que era tão insignificante. Você tem uma ideia, irmão, se fosse nos dias de hoje, mesmo em tempo de campanha eleitoral, pode ter certeza que nenhum candidato iria querer passar por lá. Tão insignificante era aquele lugar. Sabe o que eu aprendo com isso? É que Cristo se preocupa com aquilo que o mundo despreza. Diga comigo, Jesus Cristo se preocupa com aquilo que o mundo despreza. Atrás de Jesus vinham seus discípulos. E tinha ali pessoas que ele tinha curado. E também tinha uma grande multidão que estavam atrás de Jesus por 2 razões. Uma, porque queriam ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. E 2, porque também queriam um favor, queriam um milagre, uma graça, queriam de alguma forma ser abençoados. Então essas pessoas que estavam seguindo Jesus,
elas viam esperança naquele homem que era diferente de todos os profetas e de todos os rabinos e mestres daquela região. Essas pessoas não tinham vida fácil. A maioria deles não eram célebres e também não eram ricos. Talvez algumas pessoas importantes estivessem perdidas ali no meio, algumas arrastadas pela curiosidade. Mas a verdade, irmãos, é que a grande multidão que estava ali seguindo a Cristo eram pessoas sofredoras e pessoas que estavam buscando, caçando pela esperança de receber algo melhor. Eles já tinham percebido que aquele homem galileu dava importância para quem os outros não davam importância. E o exemplo notável estava ali diante deles. E o tumulto daquelas dezenas ou centenas de pessoas que estavam em volta de Jesus, falando o tempo inteiro, pedindo, murmurando. Todos estavam andando e de tempo em tempo Jesus parava, dava atenção a um, curava outro e continuava andando. Ali tinha, irmãos, mães com seus filhos, ali tinham pessoas mais velhas que ficavam mais para trás por causa da dificuldade de locomover, existiam mães que clamavam pelos filhos, e também tinham os mais jovens que estavam dispostos a ir junto com os discípulos e estavam mais próximos, mais apegados de Cristo. Mas a Bíblia diz que de repente uma multidão vai se encontrar com outra multidão. No verso 12, coloque ali. Olha o que nós lemos. E quando chegou perto da porta da cidade, levava um defunto, filho único de uma mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Então note que existia ali duas caravanas. Uma caravana que vinha cheia de Deus, cheia de alegria, cheia de fé, ou no mínimo, cheia de esperança. Jesus estava na frente dessa caravana. Do lado da porta da cidade, ele saindo pela porta da cidade, vinha uma outra caravana de luto, de tristeza, com dor, e ali tem uma coisa tremenda. Tem uma coisa tremenda aí. Que é o seguinte: Jesus, vocês vão ver isso mais uma vez. Toda vez que Jesus, João 14,6 diz que Jesus não diz que ele é diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que Jesus vai se encontrar com a morte vai ter que sair. Vai ter que bater em retirada. Todas as vezes. Todas as vezes. Eu quero declarar nessa noite, no nome do Senhor Jesus, que se você entrou aqui hoje com algo morto, eu quero te dizer que Jesus vai ressuscitar aquilo que está morto na sua vida. Seja finança, sentimento, negócio, seja o que for. Eu estou falando do Jesus que ainda transforma água em vinho. Que ainda coloca estáter na boca de peixe. Que ainda caminha com apóstolos por cima das águas. Ele é Deus. E o que é interessante nesse versículo, irmãos, veja o detalhe. Ele chega perto da cidade e ali eles estavam levando o defunto, filho único da sua mãe, que era o quê? Pensa numa casa onde a morte estava reinando. E a morte é implacável. Porque presta atenção nisso aqui.
quando essa mulher perdeu o marido, talvez ela sentiu desejo até de morrer. Mas ela não podia se dar o luxo de morrer. Porque quando ela olhou para o lado, ela viu o filho único. E aquele filho era a razão dela viver. Mas a morte já tinha planejado, vou levar o marido e agora vou levar o filho. E você pode ter certeza que enquanto essa mãe levava o filho para o enterro, a morte já estava planejando. Levei o marido, levei o filho e a próxima que eu vou levar é ela. Porque se existia algum motivo para essa mulher viver, você pode ter certeza, quando ela enterrasse esse menino, não tinha mais motivo, não tinha mais razão para viver, não tinha mais esperança. E João, capítulo 10, Jesus disse que o ladrão, que é Satanás, não se engane, ele não vem para outra coisa, a não ser roubar, matar e destruir. Então nós podemos ver essas duas caravanas aí em João 10. De um lado, a caravana que o diabo está dirigindo, que veio para roubar, matar e destruir. E do outro lado, a caravana de Jesus, que veio para quê? Para dar vida, diga comigo, veio para dar vida e vida com abundância. Se tem uma pergunta que essa senhora deve ter feito, irmãos, foi por quê? Por quê? E antes de eu subir no altar, Deus me disse, tem algo que eu quero que você fale para a igreja, que não está nesse sermão. Eu disse, o que o senhor quer? Deus me disse, diga a eles que às vezes algo tem que morrer na nossa vida. Se esse menino não tivesse morrido, essa mulher nunca tinha conhecido Jesus. Às vezes nós não entendemos que algo tem que morrer na nossa vida para nós termos um encontro verdadeiro com Deus. Nós não gostamos disso. Mas às vezes algo tem que morrer. E às vezes Deus permite algo morrer na nossa vida para que nós tenhamos um encontro verdadeiro com a vida, que é Jesus. As pessoas estão carregando o esquife para que esse menino fora enterrado fora dos muros da cidade, e de repente eles se encontram com a multidão que seguia Jesus, e enquanto na primeira multidão havia o sorriso da esperança, havia a alegria da cura, na segunda só se via choro, pessoas transtornadas de dor, e pessoas com pena dessa mulher. Era um grande grupo que seguia essa mulher viúva, cujo nome dela nem sequer foi registrado. E a condição dela inspirava pena, dó, porque além de viúva, agora ela estava sem o seu filho, e o texto diz que era único. Filho único. Agora imagine, irmãos, se as mulheres hoje já brigam por melhores salários, por ter direito a maior tempo de licença maternidade. Naquela época, irmãos, nem brigar elas podiam, porque elas não tinham qualquer valor na sociedade patriarcal, machista daquela época, do Velho Testamento. Para você ter uma ideia do nível de apreço que se tinha por uma mulher, existia um ditado entre os judeus que dizia o seguinte: obrigado porque eu não nasci nem escravo, nem gentil e nem mulher. Esse era o ditado judeu. A função do sexo feminino era agradar e satisfazer os homens, dando prazer, comida e filhos. E filhos homens, aliás. Filhos homens. Aí, então, elas se casavam e tinham um certo respeito da sociedade. Quando elas davam um filho homem, a situação delas melhorava.
ela mesmo em si era considerada sem valor. Não, porque Jesus vai falar com você hoje. Se ela tivesse a sorte, essa mulher, de ter algum parente do marido que podia a resgatar e casar com ela, ela ainda ia poder viver algum tipo de status social. Se não, ela ficaria completamente abandonada. Então é por isso que aquela multidão estava junto com ela. Não chorava apenas pelo menino morto, mas também com pena dessa mulher sem sorte. E olha que coisa linda. Coloca um pouco mais para frente, no verso 13. A Bíblia diz que Jesus a viu e se moveu de íntima compaixão por ela. Jesus está olhando para você. Jesus está vendo você. Talvez alguém olhou para você e não te valorizou, mas Jesus está olhando para você e dizendo: eu te valorizo, eu te conheço, eu sei o que tu tens passado, eu sei o que já passaste. Irmãos, se fosse no modelo atual, qualquer pessoa olharia para essa mulher e diria: sai de perto, porque isso aí é bucha de canhão. Isso aí é só luta. Isso aí é só prova. Jesus é maravilhoso. Jesus chega quando todo mundo se afasta. Jesus abraça a gente e valoriza a gente quando ninguém acredita em nós, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais duros, nos momentos de maior dor. É quando Jesus se faz presente. Isso é por isso que eu não abandono Jesus, é por isso que eu não largo Jesus, é por isso que eu não troco Jesus por nada. Jesus se compadeceu. Talvez você está aqui nessa noite e você pode se lembrar algum momento da sua vida onde você estava mais solitário, ou mais desacreditado, ou mais improvável, quando ninguém te queria. E Jesus se aproximou de você, e Jesus se fez presente e se compadeceu de você. Glorificado seja Deus. E naquele barulho todo entre as multidões, onde as coisas todas saem do foco, o barulho parece ir diminuindo ao fundo, e o Senhor nota o choro e a dor daquela mulher. De um lado júbilo, do outro choro, e a dor do meio comove a Cristo, que se aproxima dela e pede: não chore. Tem uma coisa aqui que talvez nós nunca reparamos. Você vai ver que na maioria dos milagres de Jesus, as pessoas se aproximam dele. E as pessoas dirigem a palavra a ele, pedindo algo a ele. Sim ou não? Sim. Mas aqui, não foi a mulher que foi até ele. Ela não tinha nem condições para isso. Foi ele que se aproximou dela. E não é ela que se dirige a Jesus pedindo conforto, consolo, ou uma palavra, ou pelo menos uma explicação. Não, Jesus vai até ela. E Jesus é quem faz um pedido para ela. E Jesus diz: não chore. É possível imaginar que ela encosta no peito de Jesus, procurando um abraço de conforto, talvez nem sabendo de quem se tratava.
Esse texto deixa entender que ela não era uma seguidora de Jesus. Talvez ela nunca tinha escutado falar dele, porque nesse milagre o ministério de Jesus ainda estava no começo. Ela não se curva diante de Jesus para pedir alguma coisa, já que a única coisa que ela podia pedir era o filho de volta, e isso nunca tinha se visto por ali. Uma coisa, meus irmãos, era curar surdos e cegos, outra coisa era trazer um morto à vida. Então, para que perder tempo? Aquele homem que parecia gentil deve ter abraçado a mulher, afagado os seus cabelos e repetiu: não chores. Mas escute, não era em relação às lágrimas que Cristo estava falando. Jesus estava falando sobre o desespero de alguém que tinha perdido tudo. Você já pensou em perder tudo? O que você mais ama, o que você mais precisa? Imagine você à beira de uma ribanceira, sem emprego, ou com doença na família, sofrendo ameaças, ou impotente diante das drogas. O desespero toma conta, começa a trazer transtorno, faz parecer que tudo não tem mesmo saída. E no meio da dor, no meio das lágrimas, no meio de tudo isso, o povo olhando Jesus, consolando esta mulher. Talvez alguns condenando, talvez outros tentando entender, mas o fato é que Cristo se revelou ali e Ele mostrou com esta situação que todos têm valor para Ele. E lhe faz sofrer o sofrimento dos seus filhos queridos. Jesus não quer ver você sofrendo, Jesus não quer ver você chorando, Jesus não quer ver você sofrendo de maneira nenhuma. Ele se importa com você, Ele se preocupa com você, Ele ama você. É isso que esse texto mostra. Jesus é tão bom que há momentos que nós nos achegamos a Ele, e é o mínimo que nós deveríamos fazer, mas Ele é tão bom que há muitos momentos é que Ele mesmo toma a iniciativa e chega até nós, porque se Ele não chegasse até nós, nós não teríamos forças de nos aproximar dEle. Isso é que é Jesus. Sabe o que Jesus está mostrando para nós? Que nenhuma situação que nos incomode passa desapercebida por Ele. Nenhuma situação. Lá no seu trabalho, Jesus está olhando. Aquela pessoa que está te afrontando, está te desprezando, está fazendo você sofrer. Lá no seu emprego, no seu trabalho, na sua família, Jesus está olhando. Aquela situação que você está passando, talvez na escola, na faculdade, Jesus está olhando. Aquela guerra que você está passando, talvez passou desapercebido de todos. Jesus está olhando. E o mais importante, Ele mostra que não é preciso nem pedir para Ele acalmar o nosso coração e curar nossas feridas. Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus aqui nessa noite, Deus está curando corações e sarando feridas. Embora sempre, irmãos, nós enfatizamos a fé como a chave para abrir a caixa de milagres de Deus, na situação da viúva de Naim, nós temos outra perspectiva. Porque ela talvez nem acreditasse nele. E ninguém da multidão da mulher pediu algo a Jesus. E nem demonstrou nenhuma fé. Cristo se comoveu por uma única razão. Porque nele está todo amor do mundo. Porque somos criaturas pelas quais Ele veio à terra,
e conhecia a dor de perder o que lhe era precioso. Somos todos filhos à beira da morte, flertando com o pecado, e aquela mulher estava como Deus, perdendo seu filho único. No verso 14, ele se afasta da viúva e toca no esquife. Ele toca naquilo que era considerado imundo. Mas para Jesus, aquilo não era mais um cadáver, não era mais um corpo, era um filho querido que faria a alegria de uma outra filha. E Jesus faz aquilo que ninguém imaginava, o que ninguém pensava. Jesus lança uma palavra. Afinal de contas, ele é o Verbo. Tudo foi criado por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito pela palavra. E Jesus dá uma ordem e diz para o jovem: levante-se. Aleluia. Há uma palavra de Jesus sendo lançada sobre a tua vida hoje. Cutuque alguém que está do teu lado e diga para ele: Jesus vai fazer algo na sua vida impensável. Não, assim ele não vai acreditar. Diga: Jesus vai fazer algo na sua vida impensável. Jesus está lançando hoje uma palavra que vai mudar a tua história, uma palavra que vai mudar o rumo da sua vida, uma palavra que vai transformar a morte em vida, o choro em testemunho, a lágrima em sorriso, a decepção em vitória, a derrota em honra. Jesus hoje está lançando uma palavra para fazer o impensável. A gente gosta de imaginar Jesus falando sempre o que a gente quer ouvir. Mas às vezes a palavra de Jesus vem totalmente contrário ao que sentimos. Você imagina você chorando no enterro do seu filho único e alguém chega lá e diz assim: não chore. Às vezes nós não entendemos nada que Jesus fala com a gente. Sabe por quê? Porque o olhar dele vai muito longe. Deus está vendo muito além. Deus está vendo muito além. Você só consegue planejar o que? 2, 3 dias, um mês, um ano da sua vida. Jesus já conhece o final como se fosse agora. Não tem nada a ver com essa mensagem, mas já que Deus me fez lembrar, eu vou falar. Essa semana eu estava meditando sobre José. Quando José interpreta o sonho do copeiro primeiro, e ele diz que o copeiro vai ser restituído ao cargo e o padeiro vai ser morto. E quando o padeiro é morto, realmente, abre uma vaga lá. E ele diz: lembra de mim lá, agora abriu uma vaga, me tira daqui. Só que a Bíblia diz que ele fica 2 anos lá preso. E o copeiro não chama José. Sabe por quê? Porque ainda não era hora. Porque o que Deus tinha para José era o cargo de governador, não era de padeiro. Ai. Fala pro teu irmão: às vezes você não entende quando Deus te fala não. Às vezes você não entende quando Deus está demorando. Às vezes você não entende a palavra que Deus está lançando na sua vida. Para de fazer de rebelde, de fazer biquinho. Deus tem o melhor para você. Deus queria José como governador, não era como padeiro. E às vezes você está fazendo uma de padeiro: Senhor, eu quero porque quero. Deus está dizendo: não vou te dar, porque não é isso que eu tenho para você maior. Eu tenho melhor. Calma, eu vou fazer além. Derorgia. Eu fico imaginando os rostos curiosos se esticam para ver. Alguém está comentando a loucura que Jesus disse. Outros talvez começam a rir, imaginando que ele estava fazendo uma piada.
Mas ele dá uma ordem para aquele morto se levantar. Talvez aquela mãe por algum segundo disse: que brincadeira é essa? Mas a Bíblia diz que o jovem se levanta. Diga comigo uma palavra. Irmão, você precisa entender o poder da palavra de Jesus. Uma palavra e a morte sai. Uma palavra e nossa vida muda. Uma palavra e a porta abre. Uma palavra. Irmãos, eu não preciso de muita coisa. Quando eu entro num culto, eu não preciso de muita coisa. Eu fico atento o tempo inteiro. Senhor, eu só quero entender a tua palavra. Qual é a palavra que o Senhor tem como rema para mim hoje? E quando aquela palavra vem como rema no meu coração, eu tomo posse da palavra, eu recebo a palavra, eu me agarro na palavra, eu tomo posse da palavra e declaro e medito na palavra. Basta uma palavra. O jovem se levanta e a multidão se espanta. Fala para o teu irmão que está do teu lado: a multidão vai se espantar. Não, fala para ele: vai ter gente que vai ficar espantada com o que Jesus vai fazer na sua vida. Teve 3 que creu. A multidão vai ficar espantada com o que Deus vai fazer. No verso 15, Jesus pega aquele menino e entrega a sua mãe de volta. Diga comigo: restituição. Você já parou para pensar nisso? Que mistério. A vida com Jesus é uma aventura muito doida. De repente ela não tem nada. 1 segundo depois ela tem tudo. E sem nem pedir. Só teve uma que pegou. Vou repetir. E sem nem pedir. 2 pegaram. Vou repetir. Sem nem pedir. Agora vou entregar para todo mundo. Levanta a mão que eu vou profetizar. Deus vai fazer na sua vida até aquilo que você não pediu. Não pediu, mas Ele vai fazer. Irmãos, esse texto mostra a graça de Deus transbordando. E quando a gente vê Jesus transbordando em graça, sabe o que acontece? Cai por terra todos nossos esforços em tentar alcançar o favor, em tentar entender o que é Jesus, porque vai além. Nesse texto nós vemos não somente a grandeza do poder de ressuscitar um morto, mas de restaurar a esperança, de confortar uma alma. Esse é um Deus grandioso, que vence a morte, que se rebaixa ao nosso nível para nos dar um sorriso. É um Senhor que está interessado em nos dar a que não ousamos pedir. Diga assim: o meu Senhor é tão maravilhoso, que está interessado em me dar até o que eu não ousei pedir. Quer adorar Buda, fica com Buda, eu vou ficar com Jesus. Quer adorar Allan Kardec, fica com Allan Kardec, eu vou ficar com Jesus. Quer ficar com Maria, fica com Maria, eu vou ficar com Jesus. Fica com quem você quer? Quer ficar com Exu, Tranca-Rua? Eu vou ficar com Jesus. Não, eu vou ficar com Jesus. Outros vão ficar com Jesus. Você imagina Deus, Jesus descer da glória, se fazer homem, e visitar Naim, para encontrar uma viúva que perdeu tudo, para dar um abraço nela e dizer: eu te criei, eu me importo com você. Esse é Jesus. Quando você entrar no seu quarto de oração amanhã, no seu lugar secreto, lembre-se desse Jesus. Porque vai ter momento que você vai estar com a fé lá em cima. Vai ter momento que você vai estar expulsando demônio, dando espada no diabo. Mas vai ter momento que você vai estar tão frágil quanto essa mãe.
E você vai se lembrar desse Jesus que te coloca no colo, que te traz para perto e diz: não chore, eu estou aqui para fazer até o que você não pediu. E aqui terminamos. Aquelas duas multidões com ânimos tão diferentes, agora se unem para dar glória a Deus. As pessoas ficam mais maravilhadas, porque ao que consta, este é o primeiro milagre de ressurreição que Cristo realizou. E a partir daí, o seu ministério ganha uma nova dimensão, pois tanto os seus discípulos como os seus seguidores notam que estão andando com alguém muito maior do que simplesmente um profeta ou um mensageiro. Jesus é o Messias. Ele é o Filho de Deus. E a glória do Filho de Deus se manifesta em raios pequenos que clareiam de forma espetacular num mundo que está em trevas. Você pode imaginar comigo essa mulher abraçando seu filho, beijando seu filho, molhando com suas lágrimas que ainda estão umedecendo a face. E ela olha para Cristo com aquele olhar de agradecimento. E agora a alegria da sua filha é a alegria dele. Um sorriso de contentamento, cumplicidade, que nunca mais se desfez, e a certeza de que ela queria agora fazer parte dessa outra multidão. A multidão da alegria, a multidão do glória, do júbilo, do aleluia. A multidão que segue o homem, que cura a alma e que manda na morte. Fique de pé no seu lugar. Esse é Jesus. Esse é o nosso Jesus. Eu quero dizer para você que foi o Senhor que te trouxe aqui hoje. E Ele não trouxe você aqui à toa. Ele trouxe você aqui hoje para te dizer o seguinte: eu me importo. Eu me importo. Eu me importo. Feche os seus olhos. Coloca diante dele